E os preços da soja na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira, primeira sessão da semana, fecharam o dia com baixas agressivas de mais de 17 pontos nos principais contratos negociados lá no mercado futuro norte-americano e os primeiros contratos perdendo, inclusive, o patamar importante dos $12 por bushel. Entre os mais negociados, a exceção ficou para o maio, que terminou o dia com $12,10. Os demais, novembro, janeiro e março, todos eles fecharam abaixo dos $12 por bushel. Para nos ajudar a entender esse movimento e o que a gente pode esperar aí para os próximos dias, principalmente para amanhã, que é dia de relatório mensal de oferta e demanda do USDA, conosco o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Já conosco, Vlamir, boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter o senhor conosco. Boa tarde, Carlinha, boa tarde a todos. Vlamir, segunda-feira mais ou menos como o senhor imaginava, é natural que haja de fato essa correção do mercado antes do USDA ou não era para tanto, Vlamir? Olha, o mercado corrigiu demais, eu acho que já liquidou muito, né? Não precisaria tanto, porque mesmo que nós temos vários fatores que são negativos aí para o mercado no momento, nas vésperas do relatório, tudo, China retraída, mas os níveis aí acabaram recuando muito, né? Já hoje estão, a maioria já abaixo de $12, está muito barato já para o chinês, então aparentemente o pessoal esticou a corda do lado de baixo para ver se achava efetivamente o fundo do poço, para depois se posicionar quando, que nem amanhã, o USDA trazendo os números finais aí do que realmente se aproxima a safra agora, já quase nessa reta final de colheita. Mas tem muito otimismo junto aos operadores frente aos números, né? O pessoal aposta que a safra vai ser um pouco maior, então isso acabou pesando, China fora do mercado, os embarques americanos também estão mornos, não estão esquentando ainda, né? Os números não foram pequenos, mas não vem animando. E o plantio acelerado no Brasil também servindo aí como todos os fatores praticamente negativos nesse começo de semana, né? E Vlamir, vamos começar falando então sobre o relatório do USDA. O senhor falou, né? O mercado já sinaliza aí um aumento de produção, naturalmente também espera estoques finais maiores de soja, porque a demanda não caminha lá num ritmo muito acelerado, principalmente por parte da China, não? Exatamente. O mercado trabalha com a ideia que a safra venha maior aí. A gente tem conversado aí, estamos falando em 121,5 até 122 milhões de toneladas de safra agora. Então, agora já na reta final da colheita. O mês passado foi 121,1. Então, somente esse fator já dá sinais de que aumenta a oferta. E as exportações americanas, os embarques, estão tudo um pouco abaixo das expectativas. Continua embarcando aí menos do que nos anos anteriores, menos que no ano passado. Embarque acumulado aí no relatório de hoje também do USDA, 13,8 milhões de toneladas, ele é bem menor que o ano passado, que era 20 milhões no meio período. Então nós estamos aí com números mais frágeis, isso acaba trazendo uma pressão negativa. E tem um fator aí que o mercado já apostando que o estoque americano vai ficar maior, né? O estoque vai crescer, então isso é um fator importante aí, porque se trabalha já com mais de 92, 93, alguns falam até 98 milhões de toneladas de estoque final americano, frente às 87,1 aí do mês passado. Então é um número bem negativo nesse momento, porque o pessoal está desconfiado com a China, né? A China, o que a China está fazendo? Porque a demanda na China em si, ela não está caindo, ela continua aquecida. O pessoal está com a produção crescente na área de suínos, de ração, de ovos, setor de frango, mas aparentemente a China tem dado mais fôlego para as compras no mercado brasileiro, continua acelerado os embarques, né? Por isso que nós já batemos recorde de exportação no ano, já faltando quase 2 meses para fechar o ano, nós já estamos com recorde, e eles estão deixando de lado o mercado americano, e lá os operadores acabam olhando mais para o umbigo deles do que a demanda no resto do globo. Então isso também é um fator aí que acabou derrubando as cotações aí nesse começo de semana. O senhor acha que nesse relatório a gente pode ver também uma correção, talvez não, uma revisão para baixo dos números das exportações norte-americanas estimadas para essa safra 21-22, Vlamir?
Olha, é bem provável, em função dessa movimentação mais lenta dos embarques e das negociações e dos próprios volumes negociados de exportação, é possível que o USDA venha a reduzir, né? Porque ele já está com um número menor do que esse último ano, né? O ano passado o embarque foi de 61 pontos, esse último ano comercial deles, né? 61,5 milhões, e o mês passado foram 56,9 agora para esse novo ano. É possível que já venha aí para umas 56, 55,5 milhões, justamente pela essa lentidão da China, que é o maior comprador no mercado americano também, né? Wlamir, a que outros pontos nós temos que ter atenção a esse novo relatório que chega amanhã, dia 9 de novembro, e que poderiam mexer efetivamente com o mercado, fora essas expectativas que a gente já conhece? Tem algum outro número que poderia surpreender o mercado e provocar uma reação adversa na soja negociada em Chicago? Bom, no lado negativo, nós já tivemos quase todas as notícias possíveis aí que vieram. Clima favorável de plantio na América do Sul, colheita rápida lá agora no final nos Estados Unidos. Um fator que poderia reverter aí para o lado positivo seria uma correção da safra da Argentina para baixo, né? Porque Sim. A Argentina está plantando com muita indefinição, o clima na Argentina não é favorável, tem problema com falta de chuvas, estão com riscos grandes aí com relação ao volume de chuvas e à distribuição das chuvas nessa temporada, então isso o produtor vem muito cauteloso e aparentemente ele está apostando mais no milho do que na soja, em função do milho ser menos tributado pelo governo. E, então a Argentina poderia ser a novidade do USDA se ele vier com dados mais reais, reduzir a safra da Argentina. Com relação à China, não acredito que vai mudar muito, porque a China não deve ter muita mudança no percurso da demanda, né? Porque no ritmo que veio do que ela comprou aqui, ela comprou mais. Eu acredito que a realidade da China é até consumir mais do que o próprio USDA está apontando, né? Porque ela levou muito mais do que era projetado aqui do Brasil. O USDA teria que corrigir as exportações brasileiras, porque nós já superamos a projeção do USDA, né? Já exportamos mais. Então, esse fator demanda, eu acho que o USDA teria que estar corrigindo para cima, porque ele só tem um fator como negativo a situação americana, mas no resto do mercado global é uma demanda maior. A demanda brasileira ela é um pouco maior, a demanda chinesa de compras da América do Sul é maior, ela acabou comprando muita soja na Argentina, que normalmente não comprava, então fator demanda. Se o USDA for realista, ele teria que aumentar a demanda da China, principalmente. E quando a gente olha para a China, né, Wlamir, agora olhando um pouquinho além do relatório, do que esse boletim pode trazer, há uma certa apreensão do mercado em relação a essas compras, porque elas ainda caminham um pouco mais lentamente, como o senhor já nos apontou, a China ainda precisa comprar alguns volumes para garantir o seu adequado abastecimento até o final desse ano, né? Eles têm o ano deles aí, que eles trabalham mais com a ideia do o ano comercial deles é o ano do calendário lunar aí, que é até fevereiro. Então, até fevereiro eles precisam de umas 20 milhões de toneladas para suprir aí essa demanda prevista aí em 118, 120 milhões de toneladas, que é a demanda que deve ocorrer na China, talvez até um pouquinho acima disso. Então, eles precisam ainda, para completar esse volume, cerca de 20 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, nesse momento em diante, nós não vamos ter mais soja, que nós já estamos na reta final da comercialização, não tem muito mais, e o que tem por aqui vai ficando agora para a demanda doméstica. Nossa colheita é lá em janeiro e fevereiro, daí não vai ter soja ainda chegando, podendo chegar na China até o período do ano comercial deles. Eles só vamos ter soja nova para entregar na China a partir do meio de março em diante, mais para o final de março, e isso eles teriam que se abastecer no mercado americano. Então aí sim a demanda no mercado americano poderia trazer uma pressão. Só que também eles têm a questão inverno lá no hemisfério norte, né? Isso que eles têm que levar em consideração. Quando chegar no meio de dezembro em diante, pode ter as nevascas, o congelamento dos rios, do transporte de barcaças. Aí vários problemas podem acontecer pela frente aí, por isso que eles teriam que ser mais ágeis nas compras. E agora, se colocar na posição dos chineses, a partir do relatório de amanhã,
que define já mais próximo do fechamento da safra americana, do que é o número final, da condição. E nesse mercado barato, hoje, vamos dizer assim, que está barato mesmo para os chineses, porque nesse patamar abaixo de $12, com prêmio aí americano de 110 a 130 dessa soja desse mês e do mês que vem, é uma soja barata, é uma soja de menos de $14 aí, $13 e pouquinho por bushel na origem, é uma soja barata para os chineses comprarem. Então eles teriam que se posicionar, porque eles têm que levar em consideração que passando agora esses próximos meses, quando a gente chegar no final do ano aí e entrar no ano novo, os produtores americanos vão sentir um impacto do alto custo de produção dessa nova safra. Sim. Deles. E aí eles vão se posicionar mais firmes com relação à comercialização, porque eles não vão querer vender soja nesses patamares abaixo de $12, porque eles vão trabalhar dentro do fio da navalha, né? Porque eles vão estar dentro do custo de produção, então não tem como estar vendendo soja barata. E os chineses têm que saber disso, né? Porque eles têm a origem da maior parte dos insumos que são usados nas lavouras do mundo. Por isso que o ideal seria eles voltarem mais rápido aí, já antes do fechamento dessa primeira quinzena de novembro, para poderem negociar bons volumes, se abastecerem, atender a demanda interna deles, e ainda não fôlego para o mercado recuperar um pouco os patamares, né? Talvez 30, 40 pontos de recuperação de valores lá em Chicago, que seria um patamar aí médio para se trabalhar de 12,30, 12,5, 12,70, que seria bom para os mercados em geral aí. Esse patamar aí abaixo de $12 já começa a apertar muito aí, principalmente para os países produtores. Você pegar, por exemplo, argentinos aí com soja abaixo de $12 e uma seca, um período de problemas de risco de perder produtividade, é certo que eles vão trabalhar com prejuízo. Então, como eles ainda têm plantio na Argentina perto de 10%, ainda na Argentina tem muito tempo para o produtor desistir da soja para não correr risco de carregar prejuízo, né? Porque soja barata no mercado internacional, custos em alta na Argentina, ainda chegando insumos na Argentina já com os preços novos, né? Porque nós, na safra brasileira desse ano, nós estamos plantando com o preço antes da disparada das cotações dos insumos. Os argentinos já estão trabalhando com os insumos mais caros, e isso impacta nessa safra aí, e daí não tem saída, né? Porque o governo não dá sinais lá na Argentina que vai baixar a taxa de retenções. Então, ainda a novidade pode vir aí da Argentina com a safra bem menor do que as projeções, né? Essa talvez seria a única frente aí dos fundamentos que poderia dar um fôlego para as cotações na Bolsa de Chicago, caso tudo corra como nós estamos vendo correr, Wlamir? Sim, sim, com certeza. A Argentina hoje ela é uma incógnita ainda na realidade da safra. Se a Argentina, nessa situação que está indo, com dificuldade para plantar, dificuldade de insumos ainda que está chegando, produtor com capitalização baixa e potencial que nem inicialmente, já é dado como certo que a safra da Argentina vai ser a menor aí em quase 2 décadas em área, com tecnologia menor. Então, as chances de enfrentar um período de estiagem e uma safra de 40 milhões de toneladas ou até abaixo disso, não é um número que a gente descarta mais. Hoje é um número que pode acontecer. E uma safra de 40 milhões de toneladas na Argentina, ele tira todos esses fatores que são negativos desse momento, que é esse aumento da safra americana em 500 a 800, 900 mil toneladas a mais, agora que talvez possa vir amanhã. Sim. Essa safra brasileira um pouco maior, que deve vir agora nessa temporada. Então, a Argentina reduzindo para perto de 40 milhões de toneladas, ela deixa o mercado mundial enxuto, com a oferta menor que a demanda, abre novamente a janela aí do mercado acima de $12,5, com espaço para 13. Aí sim ele tem vamos dizer assim, vislumbram uma janela mais positiva em um patamar de escada mais alto lá em Chicago, né? Porque outros fatores já estão positivos, que é o trigo, né? O trigo aí perto dos $8, ele já nos dá um indicativo de que a soja teria que estar no mínimo acima de $12,5 se a gente fizer uma relação normal de troca entre ambas as culturas. Certo. O próprio milho, que já tem embeliscado aí perto dos $6, essa semana ele foi uma semana de liquidação, mas o milho também se mostra aí com um potencial de trabalhar de $5,5 a $6.
e para a gente trazer a relação 2,2 milho para uma soja, a soja teria que estar na relação de acima de $12,5. Então, fazendo esse conjunto de avaliações, a soja já está muito barata e precisaria já, mesmo com um número um pouco maior da safra americana, de uma correção positiva. Mas amanhã, se o USDA confirmar aumento de safra americana e aumento de estoques americanos, ainda tem mais uma chance de ainda mais uma pressãozinha de baixo podendo aparecer. Certo. Depois o mercado começa a acomodar e começa a olhar os demais fundamentos aí, como é esse que eu já citei, para tentar recuperar. Mas ainda estamos numa fase bem sensível, né? Porque hoje o mercado ainda tecnicamente ele está fechando negativo, né? Porque ele está bem perto das mínimas do dia também. Esse é um fator ainda para o investidor ainda apostar que pode furar o fundo do poço, né? Eles será que a gente quebra esse fundo aqui um pouquinho mais? Então ainda tem essa chance de derrubar um pouquinho mais, mas depois ele começa a acomodar e reverter. Né? Vlamir, como é que é o cenário para o produtor brasileiro nesse momento? Hoje nós tivemos os novos números da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, e as nossas exportações caminham bem. As nossas vendas para a safra nova também começam a ganhar ritmo ou os negócios são um pouco mais lentos? Olha, ganhou ritmo nas últimas 2 semanas, o pessoal acabou melhorando as negociações, os números da safra nova estão mais atrativos, estiveram atrativos, né? Então, nós tivemos um avanço, nós vínhamos patinando de 22% a 25% aí nas negociações da safra nova aí desde o começo do ano até o mês passado, agora nós já estamos aí na casa dos 30%, passando um pouquinho dos 30%, ainda abaixo da média normal, aí que seriam uns 45% para esse momento, mas é compreensível nesse ano, porque o produtor está mais capitalizado, acabou vendendo menos, precisou menos de vendas e trocas, porque os insumos proporcional à soja estavam relativamente mais em conta, né? Precisava menos soja para comprar os pacotes de insumos. E nós avançamos aí agora nesses últimos dias. Agora tivemos uma semana, aí, desde a semana passada, uma pressão negativa, mas o ambiente da safra nova ainda está bem interessante aí, porque tem muito comprador de futuros aí querendo soja de junho, julho de 2022, com patamares aí na faixa de 1,62 até 1,63. Já andou negociando aí na semana passada, nos melhores momentos, que teve bons negócios, na 170. Então, ainda estamos com cotações bem interessantes aí para as posições lá no meio do ano que vem. O mercado já está bem coberto praticamente para a soja aí de fevereiro, março. Dá para ver que fevereiro, março os níveis já caem bastante, na faixa de 1,52, 1,53 no máximo aí para fevereiro, março. Abril e maio é comprador ainda, então o mercado ainda quer soja para esse período, porque aí nós estamos com volumes aí de comercialização um pouco abaixo da média. Mas se a gente olhar a safra atual com safra nova, a safra atual já está bem perto da safra nova, né? Hoje o comprador no porto aí para soja agora desse final de novembro, dezembro é 1,63, 1,64, então se a gente comparar com julho do ano que vem, está muito parecido os números já em reais aí, né? Certo. Os níveis estão muito parecidos. E é a posição ainda boa para o produtor, né? O produtor não pode deixar para vender tudo na boca da colheita, né? Porque nós vamos colher a maior safra da história nossa. Mais de 145 milhões de toneladas provavelmente vão ser colhidas. E vai ter muito impacto na hora da chegada desse volume aí, porque nós estamos com os mesmos caminhões que nós estávamos aí há praticamente 2 anos atrás. Certo. O transporte vai ser o mesmo, os portos continuam os mesmos, então tudo isso impacta, né? E quando congestiona navio nos portos, acaba pressionando os prêmios também para baixo aí na hora do embarque, né? Então, por enquanto, os prêmios são bem atrativos e pode ter pressão na hora do embarque, né? Porque aí vai ter muita oferta, não tem armazém para toda essa soja, né? A nível nas regiões produtoras, né? Ô Vlamir, era isso que eu queria entender. Essa baixa que nós tivemos em Chicago hoje ajudou a puxar um pouquinho os nossos prêmios? Olha, aparentemente sim, os prêmios acabaram nas posições que foram apontadas de 5 até 10 pontos acima. Então, o Chicago recuou 15, 16, 17, mas a maior parte do que caiu em Chicago acabou ficando nos prêmios internos. Então, não tivemos uma queda real muito, muito forte nas posições aí dos portos brasileiros. Se a gente olhar a safra nova, estava muito parecida aí com os dias anteriores.
Então o prêmio acabou corrigindo essa perda de Chicago, teve na valorização do prêmio, sim. Tá certo. Vlamir, então para a gente finalizar, a orientação para o produtor, portanto, é essa, olhar esse ambiente que para a safra 21-22 ainda dá algumas oportunidades e aos poucos e parceladamente participando desse mercado? Sim, com certeza. O produtor que não fez nada de safra nova, é importante trabalhar com a parte de produto comercializado para ter garantia de renda na boca da colheita, no período de colheita principalmente, porque nós vamos ter um volume muito grande, nós temos ainda 70% da safra para ser negociada, e esse 70% da safra é mais de 100 milhões de toneladas, então é muita soja para ser negociada no ano que vem. A boa notícia é que nós vamos fechar o ano praticamente sem estoque no mercado interno, né? Os embarques aí nossos aí que saiu hoje, só para fechar aqui o comentário, nós já estamos com o recorde histórico de exportação, 85,5 milhões de toneladas. Então o USDA teria que corrigir também as exportações brasileiras para cima. Ele tem dados menores, né? O último mês, se não me engano, foi 83 que ele apontou. No complexo soja, nós já embarcamos 102,6 milhões de toneladas. Já estamos indo também para recorde histórico, já antes de fechar o ano. O ano passado, que foi o ano recorde histórico de exportações, nós tivemos 98,4 nesse mesmo período. Então, nós estamos aí com 4,2 milhões de toneladas de soja, farelo e óleo acima do ano passado. E isso dá sinais de que nós vamos virar o ano sem estoques. Isso é bom, porque não tem armazém com soja. O problema é que nós temos muito milho ainda parado nos armazéns, e esse milho teria que ser escoado aí pelo menos até o final de janeiro, começo de fevereiro, e a saída do milho seria a exportação para deixar os armazéns livres para a soja que vai chegar lá em fevereiro, né? Final de janeiro em diante já tem soja chegando, né? Tá certo. Vlamir, a gente vai acompanhar e eu lhe agradeço muito por estar conosco aqui para começar essa semana importante para o mercado de grãos. A gente vai acompanhar todos esses números e o senhor volta para nos atualizar sobre o andamento do mercado. Obrigada mais uma vez, uma excelente semana para o senhor. Um abraço, Vlamir. Uma boa semana para você e para toda a turma aí do estúdio. Obrigada, Vlamir. Até mais. Até mais. Um abraço a todos. Um abraço. Até outro dia. Tchau, tchau. Até, Vlamir. Senhoras e senhores, Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, conosco nesta segunda-feira. Excelente forma da gente começar a semana com informações muito pontuais e o Vlamir sempre com uma análise muito completa, não é isso? Bom, o que nos disse Vlamir Brandalize, portanto? Essa pressão em Chicago justificada pelo plantio recorde, caminhando muito bem aqui no Brasil, e as expectativas do mercado de que a gente possa ver números baixistas amanhã para a soja, com o aumento da produção, da produtividade e naturalmente dos estoques finais norte-americanos e bastante atenção à demanda chinesa, o que poderia fazer com que as estimativas para as exportações de soja dos Estados Unidos 2021-22 também pudessem ser corrigidas para baixo. Vamos ver o que o USDA nos apresenta amanhã, portanto, dia 9, no seu boletim mensal de oferta e demanda. Fora isso, a gente vê essa parte da concentração das compras chinesas acontecendo aqui no Brasil, os nossos números de exportações, inclusive, caminhando muito bem, dando bons resultados nesses primeiros dias de novembro, e isso tudo vem sendo contabilizado pelo mercado. A atenção e a surpresa poderia vir da Argentina, que poderia sinalizar ali pelo USDA uma redução na sua estimativa, uma diminuição na sua estimativa para a safra nova da Argentina, que está ali com uma série de dúvidas, de incertezas, de problemas para os sojicultores, o que poderia reduzir a área e, naturalmente, a produção. Então, atenção também ao que a gente vê chegando da Argentina de notícias sobre essa nova safra. Vamos ver como é que ficaram os números de fechamento dos grãos na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira, números na tela para você. Nós temos, então, Chicago fechando com novembro a 11 dólares e 78 centos por bushel, 14 pontos mais 25 de queda. O janeiro, 11 dólares e 88, 17 pontos de baixa. O março, 12 dólares com 16 pontos mais 75 de queda. O maio, 12 dólares e 12 com 16 pontos de baixa. No milho agora, milho também terminando no vermelho, mas de forma bem mais contida. O dezembro, 5 dólares e 51, o março, 5 dólares e 61 centos por bushel, o maio, 5,66, o julho, 5 dólares e 68. As perdas variaram entre meio e 1,5. Para concluir, os números do trigo agora.
O trigo fecha em campo positivo, aliás, amanhã o mercado pode receber dados altistas do trigo, há preocupação com a oferta e com os estoques globais, inclusive, então o trigo fecha estável, mas do lado positivo da tabela. O dezembro, $7,68, o março, $7,81, o maio, $7,85, julho, $7,76. Altas de 1,5 ponto a 2,5 pontos nos principais contratos. Bom, senhoras e senhores, fechamento desta segunda-feira do nosso mercado de grãos aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com a nossa programação, mas na sequência, o quarteto mais amado do agronegócio brasileiro, José Luiz Tejon, Roberto Rodrigues, Alexandre Mendonça de Barros e também Marcelo Prado chegam com o Conexão Campo e Cidade. Hoje tem muito assunto bom, vão tratar daquilo que é importante, vão falar de COP26, vão falar da perda irreparável da cantora Marília Mendonça, que tinha ali uma ligação naturalmente, né, vinda da música sertaneja com o agronegócio bastante forte. Nosso time todo aqui também lamenta esta perda, vai ser tema também do Conexão Campo e Cidade, e a gente vai fazendo com que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar, até mais. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.